até o momento em que nasceu o Maracatu Coração Nazareno, que era a ala dos caboclos de lança. Que é aquela figura que usa um chapelão colorido, carrega uma lança, tem uma gola bem colorida, cheia de lantejoulas. É uma figura bem famosa visualmente, né? Quando se fala de carnaval, principalmente no Nordeste, as pessoas relacionam logo com o caboclo de lança. E ele sempre foi uma figura proibida para as mulheres. E aí, com o Coração Nazareno, elas criaram um maracatu só de mulheres, e aí as mulheres vestiram as caboclas de lança, vestiram a figura, né? Assim que a gente fala, vestir a figura. E então, assim, é polêmico dentro da realidade do maracatu. Até hoje tem muitos homens que não reconhecem o Coração Nazareno como um maracatu tradicional, porque ele rompe com a tradição, né? Ele questiona, ele quebra uma tradição, mas é um maracatu muito importante. A gente já tem aí, tá indo para o 16º ano de existência. Eu ia perguntar isso, se tem muita relutância do povo, né? Porque se é uma coisa que vem de muito tempo, geralmente primeiro é o lugar que vai questionar, né? Sobre ser só um grupo de mulheres, né? Com certeza. Ainda mais por se tratar de uma manifestação artística tradicional. Então. Então, a primeira fala dos caras não, mas não, tá quebrando a tradição, né? Mas aí que fica a questão do maracatu Coração Nazareno. A gente tá quebrando uma tradição, mas a gente tá também quebrando um preconceito, uma restrição às mulheres, né? E assim, por que é que a gente não pode? É tradição ou é machismo? Ou tá vestindo machismo de tradição? Ou essa mistura? E sim, tem muita resistência. A gente passa por muitas coisas. Desde homens que colocam o pé pra você cair, literalmente. Nossa. Há homens que ficam... E assim, isso já aconteceu comigo, eu não tô falando... né? E depois, pessoal que tá assistindo, se quiser dar uma pesquisada, e vocês também quiserem dar uma pesquisada, na verdade, pra vocês eu já mostrei. A indumentária do maracatu não é uma indumentária simples, né? Você veste um surrão de quilos e quilos nas costas. Então, não é qualquer pessoa caindo, não é qualquer queda. Então, tem homens que fazem isso, e principalmente são as pessoas do maracatu mesmo, são os próprios maracatuzeiros que enfrentam, eles ficam revoltados, alguns ficam revoltados, não são todos, tem uns que apoiam, tem os que colaboram, que ajudam. A gente teve, o Maracatu Coração Nazareno teve ajuda de homens, que são da tradição, né, para fazer as golas, para fazer as indumentárias e tal, mas tem muita resistência. Tem homens que, quando o Maracatu Coração Nazareno entra, eles saem, eles não assistem, né? Tem homens que, quando você tá lá dentro da sua cabocla, vestida dentro da sua indumentária, ele tá falando pra você que tá fazendo errado, ele tá te ensinando, né? Então, tem muita resistência. Nossa, que coisa chata, né? A pergunta da nossa querida diretora, amiga Tássia, foi... qual a relação assim do maracatu rural com o teatro, resumindo bem, e como você enxerga o cenário atual do teatro no Brasil? Do teatro da arte, né? Essa é muito difícil, hein? Essa última aí é um desafio. Essa última pode desenrolar. Calma, não é simples, hein, Tássia? Mas tudo bem, vamos lá. Vou aproveitar essa primeira para fazer essa relação entre o maracatu e o teatro, para falar do meu livro. Fala. Porque daí eu já falo da relação, né? Então, o meu mestrado foi justamente por aí. Qual é a relação do maracatu com o teatro? Acho que cada artista, cada investigador, cada pesquisador ou pesquisadora vai tentar descobrir, vai tentar relacionar. Eu, particularmente, olhei para um lado performático da figura do caboclo de lança, no caso da cabocla de lança, né? Então, entendendo que as figuras do maracatu estão em performance, são artistas que estão em performance porque eles estão vestidos, elas estão com indumentárias, né? E estão fazendo uma matriz de um movimento. Cada figura tem uma matriz de um movimento. Então, a cabocla de lança não dança igual a baiana, que não dança igual a índia, que não dança igual a cabocla de Arubá, né? Que são figuras. E eu foquei na cabocla de lança porque é a figura que eu visto. E então é a parte performática do teatro, né? Como que
como entrar em cena fazendo essa manifestação artística que ao mesmo tempo é um ritual, ao mesmo tempo tem um molde de gestual e está em cena, né? E puxei também para a questão de gênero, já que se tratava de um maracatu feminino, única e exclusivamente feminino, e que tem essa proibição dessa figura para as mulheres, relacionei também com a questão do gênero. O meu livro é um recorte da minha dissertação, então a dissertação é a pesquisa completa, e o livro chama Caboclas de Lança em Luta, né? Então, eu tenho vários exemplares disponíveis, eu vou trazer, é porque eu sou meio péssima vendedora. Manda DM que a Sou gente... meio péssima vendedora. Mas ele tá disponível para venda, depois a gente deixa todas as informações, eu mando também o arquivo para vocês. Mas aí dá pra, através do livro, através da tese de mestrado também, dá pra aprofundar mais nessa questão. Hoje, eu trabalho o maracatu no teatro através do viés do treinamento físico. Então, eu vejo no maracatu, no cavalo marinho e em outras manifestações artísticas a possibilidade do ator e da atriz treinar o seu corpo, né? Então, através dos movimentos que são muito completos, que trabalham desde o pé até o topo da cabeça, fortalecem a base, trabalha bastante a parte física, eu desenvolvo treinamentos para ator e para atriz através dos movimentos do maracatu e do cavalo marinho. Esse é meu trabalho atual dentro do teatro, é onde eu trago o maracatu. Agora. Mas eu não sei se eu sei responder o panorama do teatro no Brasil hoje, sabe? Eu acho que é muito pretensioso, assim, eu falar como que a gente tá. Eu acho que a gente passou pela pandemia, então tudo mudou, né? O fazer teatral mudou. O meu fazer teatral para fora da sala de aula, da parte educacional, pedagógica, atualmente está muito ligado à cultura popular, está muito ligado a essa parte de treinamento físico. Então eu não sei falar como que tá o cenário cultural, assim. Eu acho que cada grupo não acho que teve grandes revoluções de quando eu tava com o meu grupo independente aí lutando para trabalhar, né? A gente tem os editais públicos, que são poucos, que poderiam ser o dobro. A gente tem alguns editais privados. A gente tem muito pouca segurança para fazer arte e cultura no Brasil. A gente tem que sempre dar um jeitinho de se manter, né? Acho que a gente vive num país que não entende a arte como um pilar da construção social. E é né? engraçado, porque a gente é um país com muita cultura, mas a gente já que tem tanto, né, não valoriza. Aí quem quer que ela continue vai se esforçando assim pra sobreviver e manter ela, e enquanto os outros estão... E aí é isso, né? O primeiro orçamento que é cortado é o orçamento da cultura. A primeira secretaria dos municípios que são cortadas, né? É a Secretaria da Cultura. Ou junta a Secretaria de Cultura com a Secretaria de Esportes, né? E aí isso é um jeito de precarizar também, que nem o esporte recebe o que precisa e muito menos a cultura. Então, assim, acho que a gente precisa ressignificar o lugar da cultura no Brasil, do início ao fim. Porque em escolas estaduais mesmo, hoje em dia quase não tem acesso nenhum. Não tem acesso. Ou então tem essa relação meio, leva lá a escolinha no teatrinho. Exatamente. É uma coisa meio, pra matar a aula, né? Não tem um lugar de protagonismo dentro da educação. Enquanto não mudar da base, não vai mudar o topo. E sem enrolar muito, porque eu acho que já tá dando nosso tempo, é muito verdade isso, porque eu lembro na escola que eu estudava, eu comecei a fazer teatro pra matar a aula. Olha aí. E aí era uma peça lá que iam gravar e eu era um dos narradores. Aí eu só falava algumas coisinhas lá. Aí esse foi o contato que eu tive, então eu não gostei muito e eu jogava muito. Aí quando eu conheci mesmo o teatro, nossa, eu amei e agora me arrependo de tudo. Mas eu acho que eu tive que fazer aquilo pra aprender, eu acabei aprendendo, né, o que é teatro. E eu acho que tá dando nosso tempo, então... A Duda quer falar, Duda? Não, falando disso, de escola, por exemplo, na escola que eu estudei minha vida inteira, que ele estudou esse último ano,
nunca teve nada de teatro. Era tipo assim, um teatro na festa junina que durava tipo 10 minutos Que do triste, terceirão. E aí esse ano a gente fez de tudo pra colocar mais teatro em tudo que a gente podia na escola. E a gente conseguiu um pouco, Uhum. né? Mas aí teve um fim muito triste depois. A escola. Porque a escola faliu, mas assim, faliu. Aí vamos botar a culpa no teatro. Foi tão ruim que todo mundo foi A embora. culpa é dos artistas, Ah, né? tá A vendo? culpa é sempre dos ator, artistas. É tudo vagabundo. É. Não, mas é E o a que ela galera falou. ia fazer o teatro, por exemplo, teve um sarau, aí a gente quis fazer um teatro pelo menos com a nossa sala inteira. E aí a galera ia fazer pra, Por tipo, nota. perder a aula por nota. Quem Ah, fizesse ia É ganhar um triste. ponto. E aí teve gente, eu não Na quero ter média. fala. E ficou lá Não quero assim. ter fala. Ficou lá. Você. Foi complicado. É a Adaptar o pessoa que fica texto, lá, a gente adaptar. escreveu, adaptou. A gente pegou e fez 3. A gente fez o casamento lá, que é curtinho. A gente conseguiu reunir todo mundo pra fazer uma. A gente adaptou o pastelão e a torta. E aí eu e ela, a gente fez mais uma também. Então. Que é a... Como que é o nome? O assado de o coelho. assado de coelho. Eu Que tenho bom que vocês fizeram esse papel aí da resistência na escola, né? É Sim, sempre porque- importante ter alguém pra falar, não, vamos mudar isso. É o nosso Agora papel. não dá mais, né? Porque faliu. Está em coma profundo. Antes de encerrar, agradecer novamente ao Senac. Muito obrigado, Munize, Tamires e Letícia. Eu sei que não precisava agradecer com os nomes, mas eu tô agradecendo de novo, porque muito obrigado por tudo. E muito obrigado. Dá uma olhada lá no Instagram e no nosso blog. Obrigada a Fale vocês suas redes pelo sociais. convite, tá bom? Minhas redes sociais. Pra vender livro. Ah, pra vender livro. Compre o livro. Momô Maritã, tô assim no Instagram, Momô Maritã, ou coloca lá Coração Nazareno, que aí vai achar o Instagram do Coração Nazareno, ou procurem os meninos, a gente vai deixar tudo lá que vocês vão encontrar. Fala só de novo. Tchau, gente! Obrigado! Obrigada a vocês. Caótico.